Por mim tá ótimo, Se puder, estamos aí. Enfatologia, terceira linha. Poderia comentar o fato de ninguém encontrar ninguém pela primeira vez? Isso é uma lei praticamente da evolução, uma lei da série X. Os afins se atraem. As pessoas não param de pensenizar. É como se essa pensenidade, essa pensenização tivesse uma frequência e naturalmente as coisas tendem a se, vamos dizer, aproximar. Fluxo pensenologia tem relação. Então, poderia comentar sobre a possibilidade de formar dupla evolutiva com uma consim não intermissivista? Qual o problema? A tendência maior é você ter mais dificuldade. Quer dizer, a pessoa, o intermissivista, ele tem alguns, vamos chamar assim, alguns ideais, algumas metas, alguns objetivos que ele mesmo traçou antes de ressomar. Se dentro desses objetivos estava a constituição de uma parceria com uma pessoa que não fez o curso intermissivo, ele normalmente tem que resgatar essa pessoa. Então, qual é o problema? Só que, em geral, dá mais trabalho. Parafatologia, última linha. Gostaria que comentasse a autoconscientização serexológica potencializando a conquista do complexo. Veja bem, o complexo é o completismo existencial. Como nós estávamos comentando, se a gente conseguir hoje aumentar o nível de cosmovisão que a gente tem, abarcando, além dessa ProEx que nós temos que fazer, que tem uma cláusula pétrea, tem algumas pessoas que a gente tem que se envolver, a gente abarcar o passado, quer dizer, saber reconhecer os nossos erros do passado e a partir disso recompor, fazer a recomposição grupocármica, a tendência do nosso completismo vai ser muito maior. Quer dizer, nós vamos voltar à dimensão extrafísica com nível de lucidez, se não maior, que é muito difícil, mas muito parecido com o nível que nós estávamos antes de ressomar e em algumas áreas até maior, como é o caso desse que a gente está chamando a atenção aqui das retrocognições. Então, o fato, por exemplo, de hoje eu saber da condição do litré, isso me dá uma responsabilidade muito grande em função da lucidez que eu tenho hoje, das possibilidades que eu posso fazer a partir dessa informação, a partir desse contexto todo. Então, isso é muito sério e aí complexifica o complexo, tá certo? Ele fica mais complexo. Em parafatologia, página 14, terceira linha de baixo para cima. Poderia aprofundar o papel dos amparadores extrafísicos nas sincronicidades retrocognitivas adredemente preparadas? A gente comentou já aqui alguns exemplos. O que eu vejo é que os amparadores às vezes fazem isso e eles ficam esperando ver o que vai dar. Porque nem eles sabem o que pode dar em termos de reação consciencial, em termos de reação intraconsciencial, em termos, vamos dizer assim, de repercussão. O que eles fazem é o que nós estamos tentando fazer na Consecutivos, que é a orientação justamente deles, do próprio professor Valdo. É criar ambiente para as pessoas terem retrocognições espontâneas ou induzidas a partir desses encontros, a partir desses campos que são instalados, a partir dessas técnicas que são fornecidas. Então, se a gente cria um ambiente para a pessoa poder lembrar, por exemplo, do próprio curso intermissivo, ou para ela poder lembrar de uma vida que ela teve com uma outra pessoa, isso é muito impactante, porque a pessoa não vai poder negar essa realidade, ela mesma vai vivenciar o fenômeno. Então, os amparadores, eles têm essa paracosmovisão, eles têm essa visão de conjunto maior e sabem o que é interessante fazer ou fomentar para que a pessoa tenha essas vivências e isso ajude no encaminhamento da ProEx.